Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à quarta temporada do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo Araújo, eu faço parte do time de marketing e produto da Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o Ivan, que é o nosso cofundador. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Prazer estar aqui com você nessa quarta temporada. Pois é. Vamos começar de uma forma bem diferente essa temporada, né? Pois é, para começar essa quarta temporada, a gente está trazendo um tema de bom humor, leveza no ambiente de trabalho, para falar hoje sobre isso com a gente tá com ela, que é fundadora da Humor Lab, a Mariana com Y. Tudo bom, Mari? E aí? Eu tô ótimo, e vocês? Tudo certo. Achei chique estrear a temporada, né? É. Ai, olha minha cara, até mudou. Tô um pouco nojento agora. Ô, Maria, Feliz de estar aqui. Maria, explica aí pro pessoal que não te conhece ou que tá te conhecendo agora, ou quem tá com saudade de você, quem que é você? Eu sou Mariana com Y, fundadora da Humor Lab, como você bem disse, sou neurocientista. E depois de uma crise de burnout e depressão, fui estudar como que a gente evolui emocionalmente, sem ser pela linha do drama. Porque eu percebia que eu ia para os cursos de inteligência emocional e descobri um trauma, falava que meu pai era péssimo, ia para um lugar muito triste. Eu falei, gente, será que a gente não consegue evoluir de um jeito diferente? Então fui estudar inteligência emocional, fui lá pro Google no Vale do Silício, fiz o curso do Dalai Lama, fui fazer retiro de meditação na Índia. Eu fui fazer tudo quanto é tipo de curso para provar que a gente consegue evoluir emocionalmente com leveza e bom humor. Eu falo que dá pra gente falar sério sem ser sério. Então eu registrei a inteligência humorcional e a minha profissão, que é humorologista. Humorista conta piada, humorologista eleva a sensação de bem-estar das pessoas, né? Que eu falo que a comédia é feita pra fazer rir, o bom humor é feito pra fazer bem. Então hoje, dentro das empresas, já foram mais de 900 empresas atendidas no Brasil inteiro, sou TEDx Speaker, coautora do best-seller Soft Skills. Eu falo que a gente consegue colocar leveza sem perder a autoridade e a credibilidade. Então hoje, pelas minhas palestras, pelos meus treinamentos, é isso que eu levo para as empresas, porque assim, gente, meu bom humor não anula as minhas competências. Ah, pronto. Que eu Perfeito. Fechei com chave de ouro aqui. Essa sou eu, Gus. Tá, ótima introdução, e é justamente sobre esse tema que a gente quer falar nessa estreia da quarta temporada. Acho que principalmente porque uma das dúvidas que vem quando a gente fala de bom humor é: mas a pessoa é piadista, né? Bom, qual que é a diferença pra você, Mari, que você vê entre o bom humor, a leveza e ser piadista? Como é que você vê essas duas diferenças e o que é o bom humor pra você? Esse é o maior medo, né? Dentro do corporativo, o RH, ele fala: não, pelo amor de Deus, você vai ensinar todo mundo a ficar contando piada? Ninguém vai aguentar. Exato. Vai desconcentrar todo mundo, vai virar uma festa isso aqui. Primeira coisa que eu gosto de dizer é assim: a pessoa que não entrega resultado e ela é engraçada, ela não entrega resultado porque ela é engraçada, ela não entrega resultado porque ela é irresponsável. Ponto. Vamos separar o que é irresponsável e o que é ser bem-humorado, né? Como eu falei, o bom humor é a nossa sensação de bem-estar. Então eu promovo que as pessoas se sintam bem para fazer o bem. E eu, Mari, nas minhas palestras, eu falo, gente, na dúvida não faça piada. Vamos lá. Eu quero que as pessoas se sintam bem de inteligência emocional e façam bem, sejam líderes cuidadosos, inclusivos, respeitosos. Só que a gente tem um país de piadas horrorosas, assim, a gente ainda não aprendeu a contar piada, porque a gente acha que ofender é piada. Tanto que eu coloco um lugar muito diferente. Eu não coloco a comédia dentro do corporativo, eu coloco o humor dentro do corporativo. Porque a comédia faz piada, a comédia faz rir. Eu quero fazer o bem. Então se a pessoa ri ou não, do jeito dela. Então, sobre a piada, eu não incentivo piadas, porque eu acredito que a gente ainda não tem maturidade para discorrer piadas no ambiente corporativo. Eu discorro das pessoas se sentirem bem. E aí, uma coisa que eu gosto de trazer com esse lance da piada é que os tímidos também são bem-humorados. A gente não tem que forçar a alegria de ninguém, porque hoje tem muitos lugares que eles ainda querem o treinamento de tamanho único. Não, todo mundo vai gritar yes e vamos lá. Não, pera, não é assim. Se a pessoa tá bem e ela faz o bem, ela é bem-humorada. Então os tímidos também são bem-humorados. A pessoa, às vezes, ela não vai dar bom dia pra todo mundo. Ela não vai abrir a câmera com toda a alegria do mundo. Ela não vai querer, vamos dizer assim, no happy hour, participar. A gente não pode desmerecer essa pessoa. Do tipo, não se mistura. Porque a gente precisa... Eu sou casada com uma mulher autista e eu falo muito sobre neurodivergentes. Sim. A gente não sabe quem tem o diagnóstico e quem não tem. Exato. Então a gente precisa parar de forçar
essa alegria de colocar todo mundo, ou você é introvertido ou extrovertido. O extrovertido, ele faz amigos, ele vende, e o introvertido não. Sim. Então eu gosto de trazer esse lance da piada pra gente também desmistificar esse negócio de ser introvertido e ser extrovertido. O introvertido, se ele tá bem, ele faz o bem. A gente tem que promover essa, vamos dizer assim, essa inclusão de diversidade de personalidades. Então, na dúvida, eu tiro a piada e coloco as pessoas para se sentirem bem. Eu já fui aqui, palestrante é uma coisa, né, Gustavo? Você me perguntou uma coisa, eu tô dando ar, já apareceu um PowerPoint aqui atrás, a gente se empolga. Mas é isso mesmo. Pode me cortar, viu? A gente vai até falar um pouco sobre liderança, esses papéis, assim, mais pra frente, mas o que eu queria trazer aqui é o quão importante é, de fato, o líder ter essa visão e ele entender que cada um dos seus liderados são pessoas diferentes. Sim. E que não adianta a gente querer nivelar tudo por cima ou tudo por baixo, dependendo da minha maneira de liderar, né? É um ego, né? É um ego trip um pouco, total. Exato, passa um pouco disso. Aí a gente tem a sensação de que não, eu vou fazer dessa forma com todo mundo. Eu acho que é muito importante isso, de conhecer cada um deles e, obviamente, isso leva tempo e trabalho também. E quebrar ideologias, né, Gus? Eu acho assim, tem muita gente que aprendeu apanhando, quer ensinar batendo. Então, assim, a gente precisa quebrar algumas ideologias, tipo, é aquele livro, nem tudo que te trouxe até aqui vai te levar adiante. Então, eu acredito que o bom humor, essa cutucada que eu dou de inteligência emocional, é pra gente quebrar um pouco do que foi falado. Então, tem uma escola de liderança, uma escola de desenvolvimento humano, que muita gente quer seguir à risca 100%. Não dá. Para inovar, a gente vai ter que questionar, a gente vai ter que colocar elementos novos, a gente vai ter que, vamos dizer assim, refletir sobre como a gente está abordando. Então, isso que você falou, pô, é assim que funciona. Será? Será que daqui para frente é assim que vai funcionar? Sim. Vocês que estão imersos na inovação, eu acredito que a gente tem que levar essas reflexões, assim, né? Do tipo, será? Então, pô, eu não quero que todo mundo seja assim. Será que todo mundo tem que estar assim? Então, acho que a doutora Ana Beatriz tem um ponto que ela fala que eu gosto muito. A gente tem que estudar para ter mais dúvida. A gente não tem que estudar para ter resposta. E eu acho que pra gente desenvolver pessoas e dentro de gestão, a gente tem que levar isso. O quanto que a gente tá refletindo? O quanto que eu, líder, tô duvidando de algumas coisas? Porque aí a gente quebra esses paradigmas, Gus. Sim, com certeza. Ô Mari, a gente tá falando do bom humor, da leveza para criar um ambiente de trabalho, mas como que você vê, qual que, igual você falou, o limite ali para não ultrapassar só a questão do bom humor, igual você falou, de tornar o ambiente piadista e isso pode até fazer o contrário, né? Intoxicar ali o ambiente. Então, a gente gosta muito de dar dicas práticas, mas tem alguma dica que você fala pra pessoa como ela se policiar para ver se ela não tá indo demais e até pra empresa ou pros líderes? Pô, isso aqui é legal, isso daqui talvez tem que tomar um pouco de cuidado porque pode ultrapassar. Você consegue... Colocar na dica do compliance, né? Eu gosto, Mari, eu fiz curso de comédia, eu me apresentei aqui em São Paulo em casa de comédia, uma muito famosa aqui na Augusta, inclusive, e eu fui estudar essas raízes do contexto que faz rir. E uma das coisas que eu confronto em relação a esses limites é algo bem polêmico, porque eu não acredito em stand-up ou comédia que a pessoa se machuca. Sabe, tipo, Mari, eu tô tirando sarro de mim mesmo. Cara, isso não é bom. A longo prazo não vai te fazer bem. Então a primeira dica que eu trago é essa consciência do tipo, mas eu tô zoando comigo mesmo. Não faz isso. Porque quando a gente mostra que a gente tá se zoando, a gente tá abrindo esse espaço pra pessoa zoar também. E onde tá o limite? Ofendeu não é piada. Mari, mas é mimimi. A gente não pode invalidar a dor do outro quando não é dor pra gente. Então, pra mim, assim, entrou em características sociais, físicas, cara, não faz. E aí, como eu trago, vamos dizer, o anti-herói disso, né? Como que a gente pode balancear? Ouviu algo que você percebeu que foi ofensivo, foi uma piada de mau tom, fala pra pessoa assim, desculpa, eu não entendi. Porque dentro do corporativo a gente também tem esse tom e um medo de ser o militante, o ativista. Mas, poxa, então agora tudo... Pra mim é assim, uma vez um líder falou, Mari, agora não posso falar nada porque é mimimi. Eu falo, agora você não pode falar mais nada nesse tom aí. Tá ofendendo alguém? A gente não pode ser cúmplice disso. Então outra dica que eu dou é, ouvir uma piada, algo que não... Desculpa, eu não entendi. E a pessoa reflete. E aí você não fica naquela de... Mas a gente tem que se posicionar. E é importante se posicionar, porque senão ninguém vai saber que aquilo chegou no limite, né, da outra. Outro tom, chama a pessoa depois e fala como você se sentiu. Falei, Ivan,
Cara, você fez um comentário na reunião, eu me senti desconsiderado. Perfeito. Mas se posicione como você sentiu. E não moralizando aquilo de ser certo ou errado. Então a dica é, cara, eu me senti desconsiderado. Isso é Marshall Rosenberg, a base da comunicação não violenta. E trazer esse ponto do tipo, cara, eu me senti desconsiderado. Tudo bem num próximo a gente usar outro tom. A gente, como líder, tem sim que chamar a pessoa e falar, cara, você fez esse comentário? Poxa, esse comentário é capacitista. Esse comentário... Eu, Mari, tô num letramento. Eu acabei de voltar do Pernambuco, fiz uma palestra que chama Plurais, é minha palestra de diversidade. E eu falo sobre isso. Muita gente fala assim, mas eu não tenho informação. Cara, hoje tá aí. Então assim, a gente não tem que ficar esperando só o RH te ensinar. Pô, vai, seu letramento Eu, Mari, tenho 3 coisas que eu tô me policiando disso de dicas, né, Ivan, que você trouxe. Essa é da gente não ser cúmplice. Uma é falar, cara, eu não entendi. E outra é letramento. Sim. Isso faz sentido ou não faz? Essa piada hoje cabe ou não cabe? Vai estudar. Por exemplo, eu, Mari, estou me corrigindo para falar 3 coisas que eu falo direto, que é que mancada. Quando eu falo que mancada, eu tô dizendo que um manco ele é menor. Eu tô desqualificando um manco. Então a gente não pode falar que mancada. E tem coisa que talvez a gente nem percebe, tá tão enraizado que... Exato. Então quanto mais a gente cria um ambiente seguro pra gente dar esse feedback e fala assim, pô, Gus, o que você falou, cara, chamar a pessoa e a gente criar esse movimento, a gente vai continuar com esses grupos polarizados, com piadas que são homofóbicas, racistas, porque a gente tem vamos dizer, um pool de piadas no nosso país muito horríveis. E às vezes a gente só repete. Se ninguém chegar e falar assim, pô, Ivan, vem cá, cara, deixa eu contar. Essa piada, por exemplo, meu enteado, semana retrasada, me ensinou que falar meia boca remete à escravidão, remete aos escravos. Eu não sabia. Então a gente não pode falar meia boca. Eu não sabia. Ele me falou e a partir de agora eu não faço esse tipo de comentário. Então se a gente não se apoiar como uma construção social, essas piadas vão continuar. Então pra mim o limite é ofendeu. E assim, eu brinco, se não for a piada do tudo passa, até uva passa. Não faz, cara, porque... Ai, Mari, mas não tem graça. Mas não é pra ter graça, é pra se sentir bem. Porque o fato de você querer graça, tipo, eu quero que riam, é o seu ego. Sim. O fato de você querer aplauso é o seu ego. Sim. A autoestima, ela não vai pra esse lugar. Então, ofendeu, cara, não é legal. E pra mim, se você não se posiciona, você é cúmplice do piadista. Então, a gente precisa trazer essa consciência de como que a gente estrutura isso melhor, né? E talvez até levar isso de uma forma leve também, né? Porque é igual você falou, às vezes se ficar num tom muito agressivo, muito sério, tá todo mundo achando que tá tudo sendo muito policiado. A gente volta pro comando e controle, né? É muito mais um toque, né? Olha, Gus, uma percepção de que a gente pode fazer diferente. E aí, às vezes, a pessoa que tá falando nem percebe, né? Como você falou, a questão da mancada. Nós estávamos discutindo a questão do índio e do indígena. Exato. Que o meu filho de 10 anos falou, não, pai, não é índio. É indígena. Até hoje eu não sei qual que é o problema do índio e do indígena. Mas já vem uma linguagem diferente, né? Sim, as crianças já estão com esse... letramento. Com a atualização do software, né, gente? E a gente tá aí, disposto a aprender ou não, né? Exatamente. A gente tem que estar aberto para tudo isso também. Sim, e assim, disponível. Quando a gente fala, que nem você falou do Mari, como que a gente cria? Se a gente vai para esse lado violento, de goela abaixo, por isso que eu falo, gente, o quão é importante a gente criar momentos, por exemplo, uma palestra de... Eu brinco que palestra, eu que sou palestrante, eu falo, gente, quem que é o palestrante? O palestrante é a tia ou o tio fora de casa. Que é assim, dentro de casa, a mãe, que é o endomarketing, a mãe que é o RH, fala todo dia a mesma coisa. Mas a criança não quer ouvir o pai e a mãe. Aí vem o tio e a tia de fora, fala a mesma coisa. A criança fala, que incrível! Então, eu brinco que o palestrante é esse tio, essa tia de fora que desperta a consciência do todo para aquele tema. Aí o RH, os líderes têm um argumento de falar, lembra que a tia falou? Olha só como é legal, a gente tem que fazer. E aí coloca, então, criar eventos, criar discussões para despertar o tema, que eu falo, o palestrante é o PS, né? Ele vai lá e é os primeiros cuidados. O tratamento é dentro da empresa. É com uma outra consultoria que vai pegar. Então, assim, precisamos levar
despertar as pessoas pra falar, cara, você pode ser leve, você não vai perder autoridade. Humor é isso, comédia é isso. Então, trazer essa, vamos dizer, essa consciência para a equipe é um passo de estratégia que a gente pode colocar para disseminar mais essa leveza, né? Porque ninguém gosta de chegar num lugar e todo mundo com cara de pum preso, assim. Exato. A gente gosta de estar num lugar com as pessoas legais, né? Não prefere ter gente legal do seu lado. Então, por que você não fica legal, né? E você acredita que essa habilidade é uma habilidade de ter esse bom humor? A gente consegue exercitar ela? Isso é possível, né? Você contou ali um pouco que você foi estudar, você foi atrás de entender isso de certa forma, mas como o autoconhecimento, como as pessoas podem se entender e se descobrir no seu bom humor? Como é que elas conseguem? É uma habilidade? A gente pode fortalecer isso dentro de cada um? Totalmente, Gus. Plasticidade neural, né? Vamos para a neurociência, trazendo que a gente tem essa plasticidade de aprender coisas. O que é o humor? É a sensação de bem-estar. Tem um livro que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Ele fala, por alguns dias você tá mal. E assim, eu, Mari, defendo o bom humor, mas eu também defendo o mau humor. Do tipo, tem dias que você não vai estar bem, cara. Vamos aceitar, sabe? O dia que você tá reclamão, o dia que você quer chorar, o dia que nada dá certo. Eu não sou daquele time que, bateram no meu carro, gratidão. Não sou desse time. Porque, batendo no seu carro, você vai ficar bravo. Tipo, eu sou do time do vamos conscientizar? E aí entra a habilidade, Gus. Porque a inteligência emocional não é o controlar. É você saber que você tá com aquele sentimento e direcionar uma atitude. Então ele fala, durante algumas semanas você tá de mau humor, é só mau humor. Durante alguns dias, desculpa, é mau humor. Durante algumas semanas é o seu temperamento. Então, se você não traz a consciência de mudar algumas coisas pra você se sentir bem de novo, você tá num temperamento. E tem gente que passa um luto, é um temperamento. Você pode ficar naquele temperamento algumas semanas, às vezes até anos. Só que se a gente não conscientiza esse mau humor, ele fica crônico, você não vai atrás do que te faz bem pra fazer o bem pro outro, durante anos vira sua personalidade. Então, o que eu digo? A gente precisa ter consciência. Cara, isso aqui me faz bem? Eu tô bem assim? Beleza. Eu tô enchendo o saco das pessoas? Tô. Então, pera. Porque eu sempre falo, você tá bem, não tá enchendo o saco de ninguém? Cara, faz o que você quiser. Tô mal e tô enchendo o saco dos outros? Cara, precisa rever. Então, o autoconhecimento, pra mim, ele é o começo de tudo. Da gente buscar primeiro dentro da gente o que faz a gente se sentir bem, pra gente voltar, né? Eu falo que é refazer o ciclo. Algumas semanas você vai melhorar, você coloca alguns dias, algumas semanas, depois é uma nova personalidade. Eu conheço muitos adultos, que eu falo que a gente adulteceu e ficou chato, que falam, nossa, Mário, eu era um jovem tão cheio de vida, leve, e hoje eu sou essa pessoa carrancuda, cara. Porque não se deu conta. Eu brinco que o boleto chegou. Tem um gráfico de Stanford que chama The Humor Cliff. Esse penhasco do mau humor. Ele fala que a gente para de rir perto dos 23 anos. Olha isso. É o primeiro boleto. Eu tô com 20 aqui, então. Mari falou comigo agora. A gente para de ir perto dos 23, aí perto dos 55 dá uma leve subidinha, cai de novo. Minha mãe fala que é quando os filhos saem de casa. Aí depois a gente volta a rir depois dos 75. Cara, o que é essa meiuca aí? Ambiente de trabalho. Então, se a gente não conscientiza antes, a gente passa no piloto automático, acha que a vida adulta é dura, é ralação. Sim. E a gente não traz consciência. Então, sim, é preciso a gente conscientizar. Agora, todo mundo que tá ouvindo, faz um reagrupo aí de como que você tá, pra onde você quer ir. Porque a gente não faz reunião com a gente faz reunião com todo mundo, nunca com a gente. Então eu falo, dicas práticas pra isso. Primeira reunião do dia, você. Antes de dar bom dia pra tela, dá bom dia pra você. Pô, como que eu tô? Hoje eu tô meio saco, hoje eu dormi de calça jeans, não tô legal não. E você já vai pro seu dia consciente. Mari, depois disso, cara, verbalize coisas boas. Outra coisa que eu trago de dica, programação neurolinguística, que dá pra aprender. Sim. Exemplo que eu falo nas minhas palestras, que é uma frase mais sem noção do que a gente falar, nossa, deu ruim. Agora vamos atrás do prejuízo. Que isso? Vou correr atrás do prejuízo é a frase mais sem noção. Você pode falar pra fazer nada, né? Você fala, então para de correr. Você vai achar a criatura. Então, outra coisa que dá pra gente reprogramar o cérebro pra gente ser bom é entender o que a gente tá verbalizando. Cara, eu tô correndo atrás do que é melhor pra mim. Se melhorar, estraga. Oi, tudo bom? Tipo, o que você tá falando? Então, tem exercícios práticos, que é o que eu falo nos meus treinamentos, nas minhas palestras, pra gente colocar esse cérebro pra jogar a favor. E uma dica final pra esse bloco, tem um livro que chama Inteligência Positiva, que ele fala que a inteligência positiva não é ser extrovertido
é a nossa capacidade da mente jogar a nosso favor. Então, nesse livro, gente, é gratuito, você joga lá no pesquisador, você consegue fazer um teste de qual é o seu QP, é o seu quociente de positividade. Você consegue entender se sua mente é sua amiga ou se sua mente é a Nazaré Tedesco. Você já acorda lá, Deus, não fala não, hein? Que merda, hein? A gente tem mente assim. Então é conscientizar em que momento que a gente tá e colocar exercícios diários pra gente não cair no piloto automático e entrar nessa adultice que tira a gente do bom humor. Sim. Então tem práticas diárias. E você estava falando uma coisa que é muito legal. A pessoa que ela não é positiva ou, né, um astral leve, as pessoas começam a não querer conversar mais. Não, eu vou ter que conversar. Hoje a reunião é com fulano, só vai vir reclamação, né? Mas quem quer ficar perto de quem reclama? Ninguém. Agora, pô, aquela pessoa é alto astral. Nossa, a reunião vai ser ótima, vamos lá, vai... Então, acho que é um pouco disso, né, o que você tá falando, né, Mari? E ter consciência de que tem os dias que a gente vai reclamar, mas a gente não pode morar ali. Tem gente que mora, paga IPTU, fica ali naquela reclamação, naquele vale da reclamação pra sempre. Tem gente que acha que reclamação é esporte, né? Tem time, fala, vou 2 semanas, eu reclamo. E pra mim, assim, eu falo, gente, não dá pra gente ser feliz o tempo inteiro. O que eu falo sobre bom humor, e como líder, é a gente fazer a galera sofrer menos no processo. Cara, quanto mais consciência eu tô de mim, das ferramentas que eu tenho a meu favor, eu vou sofrer menos. Então, não adianta você falar, ai, Mari, eu reclamo o tempo inteiro, eu acho que a vida é uma bosta, acho que as pessoas são um saco, e eu vou ficar bem. Não vai. É assim, é físico, né? Tem o Dr. Hawkins, quem estudou os hertz. Cada pensamento nosso é um hertz. Físico, não dá pra falar assim, é achismo, é misticismo. Cada pensamento teu, ele gera uma energia medida. Se você tem uma energia de culpa, esse hertz é baixo. De medo, esse hertz é baixo. Quando você vai pra alegria, pensamentos positivos, o hertz é muito alto. Então, se a gente for pegar lá os prótons, os nêutrons, o que você aproxima e o que você repele de você? Você vai criando, seus pensamentos vão criando esse campo de coisas que vão acontecer no seu dia. Se você tá naquele vale, você vai encontrar um aliado que vai falar, realmente, a vida péssima, Gus, olha... E aí você vai começar a acreditar que aquilo é o mundo. E você vai entrar nesse vale de sofrimento e validar, e vai ter amigos que validam, e vai virar o caos. E aí eu falo, você tá bem ali, não tá fazendo mal pra ninguém? Eu não sou aquela, vem todo mundo, vamos ser felizes. Não, cada um faz o que quer, mas não me enche o saco. Ô Mari, e por exemplo, pros líderes agora, vamos tentar entrar umas dicas nos líderes. A gente tem, normalmente o pessoal fala que tem até um site, né, uma empresa, sei, Love Mondays, né? Sim. Tem gente que não gosta de segunda, nem de terça, nem de quarta, né? É Hate Monday. Como? E aí talvez está ligado um pouco ao ambiente, né? Meio não tão leve ou tão motivador. Sim. Eu, por exemplo, tenho a reunião segunda com o Gus, eu adoro segundas. Eu não sei se o Gus gosta também. Gus, depois a gente conversa, tá? Assim, quais são as dicas pra gente, pro líder? Loviar todo dia. Criar um ambiente que o pessoal, segunda é um dia legal, a gente vai começar a semana, né? Dar continuidade aos projetos, às discussões. Você tem dicas pros líderes? Tenho. Começar depois das 9h30, né? Exatamente. A nossa não é tão cedo. Já um pontíssimo. Eu que não gosto de acordar cedo, mas pra quem gosta, né? O que eu, Mari, faço capacitação de lideranças em vários perfis, né? Vários níveis. Primeira coisa, tem uma frase nossa lá na Humor Lab que é: seja na segunda quem você é no domingo. Porque aí não existe Monday, Tuesday. Tem uma frase que me assusta, é essa felicidade no sextou. Quando falam de sextou, eu sempre questiono isso. E eu falo, gente, será que a gente tem que ir pra esse lugar do sextou é festa e segunda... Por que a gente tá doente no trabalho, né? E aí eu gosto de fazer uma mistura que o Dr. Daniel Filho, se eu não me engano, ele escreveu um livro que chama Rir é o Melhor Remédio, e ele defende uma ideia de que o burnout não tá só atrelado ao trabalho. Por exemplo, tem gente que tá num relacionamento falido e fala que o problema é o trabalho. Então, primeiro eu quero trazer essa consciência de que nós somos uma unidade, né? Somos um CPF que navega pessoal e profissional. Não dá. Então, quando a gente fala de seja na segunda quem você é no domingo, o líder ele tem que criar um ambiente que a pessoa também consiga reclamar o dia que ela não consegue reclamar. E ela não vai amar o trabalho todos os dias. Então, eu tava agora nesse evento de RH lá em Pernambuco,
A Isabela Camargo falou do tipo, antes da gente falar Gus, veste a camisa da empresa, o Gus tem que vestir a camisa dele. Então, quanto o líder tá deixando o grupo saudável, se o Gus chegar numa segunda-feira e falar, Ivan, cara, hoje não tá rolando. Ele se sente confortável pra chegar pra você e falar, Ivan, hoje eu não tô legal, cara, tudo bem se eu não participar da reunião? E ele saber que você vai entender e não vai julgar. Perfeito. Na verdade, nem julgar, porque julgar a gente julga, não vai moralizar. Então, Mari, a dica que eu trago é o quanto você tá trazendo esse caminho do cara ser quem ele é. Tanto que na minha palestra de diversidade, eu falo, pô, a gente fala de gênero, a gente fala de classe social, mas e religião? E estilo musical? Tem gente que fala que assiste novela e as pessoas julgam. Nossa, que futilidade ver novela. Cara, tá errado aí. Eu não posso assistir novela, eu vou ser fútil. Nossa. Então, o líder, pra mim, ele precisa criar um ambiente seguro para as pessoas serem quem elas são. No domingo. Aí tem gente que fala, Mari, não dá. Se você viver no churrascão domingo... Eu falo, claro, gente, a gente tem personas, né? É assim, 100%. Seu líder não precisa saber como que você é 3 horas da manhã na balada. Vamos dar uma segurada aí. Mas o quanto mais a gente souber da vida daquela pessoa, mais tranquilidade a gente vai ter pra segunda ser igual sexta. Mari, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, pelo meu propósito, pelo meu movimento. É óbvio que pra mim, segunda e domingo, não faz diferença. Mas tem gente que tá no trabalho e eu gosto de trazer objetivos. Nem todo mundo vai ser apaixonado pelo que faz. A gente precisa parar com isso também, de falar, nossa, eu sou apaixonado 100%. Não, mas como que o líder consegue entender qual que é o objetivo daquela pessoa? Eu vou fazer ele chegar no objetivo dele. Ele não precisa ser apaixonado, ele não precisa me amar, ele não precisa ser melhor amigo. Mas cada um chegar nos seus objetivos, cara, o ser humano, ele se sente vivo quando ele tá em desenvolvimento. Então, a dica que eu trago é, o líder tem que saber qual que é o objetivo que motiva cada um. Então, tem um exercício que eu faço, que eu separo algumas frases, sem falar o que é cada um. E eu falo, escolha 2 coisas aqui que te motivam e 2 coisas que não te motivam. Ali tem 1 ano de academia grátis, ser entrevistado, me chamarem aqui pro Talks, você coloca. Ali eu separo em combos: equilíbrio de vida, bonificação. Quando a gente aplaude, assim, do tipo reconhecimento. Eu não falo o que é cada um. A pessoa escolhe e eu sei que o que tá motivando ela agora é bonificação. Então não adianta eu ir lá e dar um troféu pra ela. Vai falar, eu não quero isso, eu quero dinheiro, meu Where's the money? Where's the money? Então, o líder, pra ele trazer esse segundo, ele precisa entender o que motiva cada um. E não vai ser o time. Eu vou pagar uma bonificação pra todo mundo. Não, porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo. Tem que entender o que motiva cada um. Que tem gente que acabou de casar. Quer dinheiro, meu jovem. Quem casou sabe que os boletos chegam. Mário, o cara tá na faculdade. Ele precisa de reconhecimento no LinkedIn. Ele quer mostrar, nossa, meu chefe me elogiou. O líder, ele precisa conhecer o real motivador de cada um e criar esse ambiente seguro. Uma dica que eu trago para esse ambiente seguro, eu sou muito convidada para fazer team building. E lá no começo eu fiz o curso do Lego Serious Play e até fazia essas construções. Até um dia que eu tava dentro de um cliente meu muito grande, que eu entrei lá e tinha 800 colaboradores, hoje eles têm 8.000. E eu participei desse desenvolvimento deles. Eu falei, qual que é o problema? Falei pro líder, qual que é a sua agenda oculta? O que tá doendo? Mari, tá todo mundo se odiando, porque isso aqui cresceu. É um duelo de egos, que acontece em muitos lugares. Eu falei, então tá, sabe por que existe ego? Tem um livro que chama Pense como um Monge. Ele fala que quanto maior o ego, menor a autoestima. Eu falei, sabe por que o ego tá alto? Porque eles não se conhecem. Sim. Vamos criar uma parada pra todo mundo se conhecer? Eu trabalhei numa empresa de uma soap maravilhosa de apresentações, sou apaixonada, Edu, um beijo, isso é incrível. Na soap eu tinha um quadro que chamava De Frente com Mari. Uma vez por mês eu imitava a Marília Gabriela e entrevistava pessoas da empresa pra gente conhecer as histórias. Eu sugeri isso pra ele, a gente criou um talk da área dele. E eu, Ivan, querido, vamos conversar com você hoje. O que você faz nas horas vagas? A galera se conheceu. E isso fez um senso de pertencimento muito maior. Outra dica que eu trago, meu team building, é histórias reais. Então, uma vez eu tava com um grande cliente de carros, aí chique pra caramba. A gente fez assim,
você tinha totens, assim. Então, aqui um totem tava um aniversário que marcou a sua vida. Aí a gente separava em grupos de 5 pessoas, elas trocavam ideia. Um aniversário que marcou a vida. Aí no outro tinha história de primeiro beijo. Gente, essa é a melhor que tem. Façam essa. Essa é a melhor. História de tombo. Nossa. Pô, quando eu caí. A gente tira aquela necessidade de resultado. Porque o que o ego faz? Eu quero competir. Como se o Ivan tá no resultado? Não tô na reunião? Chamou o Gustavo, não chamou? O que é isso aqui? E ele quer mostrar serviço. Exato. Quando você tá falando da sua vida pessoal, não tem resultado. Só tem troca. E aí, quando você conhece a história do Gus, você defende o Gus. E aí, a gente tem um time que se protege muito mais. Porque um time que não se protege, ele também não alcança. Sim. Por quê? Ele passa tempo se protegendo. Aí você imagina, cada um se protegendo, ninguém tá querendo alcançar nada. Então, a gente precisa tirar essas amarras de ego para as pessoas se conhecerem. Então, Mari, não vou conseguir fazer totem, Mari. Que dia eu dou? Na próxima reunião, começa a reunião assim, falando, gente, como que foi o seu primeiro dia de trabalho aqui? Acabou. Você já vai ter história. Você vai falar, pô, eu também. Mandei e-mail errado. Isso conecta. Então, uma dica que eu trago é conheça a fundo as histórias, porque isso faz com que a gente seja na segunda quem a gente é no domingo. Você falou um negócio muito legal que a gente deve vir discutindo, né, Gus? Que é o colaborador, ele não é... A gente trabalha muito com alto desempenho, alta performance, e a gente vê que isso é a resultante de vários itens, né? Igual você falou, o reconhecimento, não só financeiro, social. Se você tá com um problema na família, financeiro. Então, assim, como realmente você ter um equilíbrio geral para você poder estar ao máximo dentro ali daquele projeto, e aí que você vai conseguir entregar o resultado, né? Se você tiver alguma coisa que tá te perturbando, você vai olhar para aquilo, para a dor primeiro, antes de estar 100% no projeto. Não tem como, né, Ivan? Não tem como. Eu tenho a minha certificação Light Leader, eu acabei de voltar do ATD, que eu fui pegar todos o grande finale, sabe, o salzinho que faltava, assim. A gente vai lançar agora em julho. O meu gráfico, que acabou de ser aprovado, a gente tá registrando. Eu falo que pra gente chegar em grandes resultados, a gente precisa ter um senso de sentido muito forte, com um senso de identidade. O que a gente tem dentro da empresa, a gente tira o senso de identidade das pessoas e tira o sentido. Como que eu vou gerar resultado com alguém que não sabe quem é e não sabe pra onde tá indo? Nem se conecta pra onde tá indo. Nem se conecta. Então é muito importante a gente, como líder, trazer esses dois polos. Porque se você cai identidade, cai sentido, você fica naquele vazio, é angustiante. E eu brinco que é o primeiro estágio do autoconhecimento. É hora do líder questionar, levar questões, pro cara se rever. Só que o que acontece? Se sobe a identidade e o sentido ainda tá baixo, a gente chega na fase do ego, que é o que a gente tem muito hoje. Eu sei muito quem eu sou, quem você acha que você é pra falar comigo. Não tem senso de propósito, ele só se defende. Aí é onde tem muito conflito. A gente precisa levar comunicação. Quando levanta os dois, a gente chega em resultado. O que acontece aqui que faz você mudar de estágio, faz você cair? Se você não lidera o movimento. Se você é um colaborador, um líder que não sabe pra onde você tá levando, que movimento interno mesmo. Cara, qual que é o problema que eu tô resolvendo na minha área? Qual que é o objetivo comum dessa empresa? Pra onde que a gente tá indo? Se você não tem consciência disso, cai sua identidade. Porque aí você começa a modelar muita gente e aí você cai pra estagnação. Que é quando você sabe o sentido ali, mas você não sabe pra onde você vai. E aí a gente começa o ciclo tudo novamente. Então, a minha certificação Light Leader, eu falo exatamente disso. O quanto a gente precisa se renovar. Questionar, entender que, cara, quanto mais a gente estuda, mais dúvida a gente vai ter que estudar mais. Quanto mais a gente sabe, não sabe de nada. Então, esse senso de identidade, ele é muito poderoso para um líder trabalhar dentro do time dele, né? Que às vezes a gente deixa de lado, não, vamos pensar em resultado? Vamos só pensar em resultado aqui? Se você abre mão da identidade, isso cai por terra. E Mari, quando você passou a perceber, né? Enfim, você falou que tem as suas certificações, já tem todo esse estudo, toda essa sua trajetória. Quando que você passou a perceber que o bom humor, a leveza, ela transformava não só o engajamento, mas as pessoas do trabalho? Como é que isso foi dando esse estalo para você na sua carreira? Como é que você foi percebendo isso? E você falou, pô, aqui tem uma coisa que eu vou apostar nisso aqui, eu acredito muito nisso. Vale trazer, Gus, o meu histórico, né? Eu fiquei 8 anos como guia Disney. E a Disney tem isso da leveza. Tem isso, o Walt Disney tem uma frase que uma vez estava em reforma, o parque, eu li numa parede. Ele escreveu assim, eu quero que você se divirta
e se der certo, você vai aprender alguma coisa. Eu não quero ficar te ensinando para caso der certo, você se divirta. Essa é a minha vida! É isso! A gente precisa se divertir mais no processo, porque a gente aprende, né? Tem ciência que prova, quando a gente tá na gamificação, a gente consegue, como se diz, bater, eu esqueci a palavra, tipo... o Covid acabou com a minha memória, gente. Quando enfinca lá na cabeça, eu esqueci. Retenção de conhecimento. Bom. Com a gamificação, ela é muito maior. Então, vale trazer esse meu histórico, que eu fui guia há 8 anos. E eu fui guia Disney porque eu também era recreadora de hotel. Então, assim, eu, Mari, trabalhei como lazer. O meu TCC, eu sou formada em educação física. Aquelas... Plot twist aqui! Aí vai um pouquinho mais atrás, eu joguei futebol nos Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa pra jogar futebol nos Estados Unidos, eu sou ex-atleta, estudei em Northwood University, lá em Cedar Hills, no Texas. Aí do esporte, eu fui fazer educação física porque eu queria manter no esporte. Enfim, quero trazer esse histórico. Esse histórico, porque o meu TCC foi sobre lazer, e o que é o lazer? É um tempo de vazio que você não tá preocupado em resultado. E nem produzir, talvez. E nem produzir. Por exemplo, Mari, eu vou correr por lazer. Você tá preocupado com o seu pace? Não é lazer. Não é pausa. É um projeto. É um projeto. Eu vou meditar, mas eu quero saber quantos minutos eu fiz. Tipo, não. Isso aí Então, o lazer é essa higiene mental. Então, esse meu interesse já nasceu ali na faculdade. E eu fui trabalhar com lazer, ainda tendo essa empresa de lazer. Eu faço toda a capacitação da monitoria que trabalha nos hotéis. E nos hotéis eu trabalhava com jovens de 15 anos. Eu ia pra Disney levar jovens de 15 anos pra Disney, gente. Então eu falo, gente, eu trabalhei com adolescente. Tá boa. Eu trabalho com poder público, meu jovem. Desceu um ET aqui agora. Eu falei, querido, você trabalha com adolescente. Porque o adolescente, ele não mente. O adulto, você dá um treinamento, ele faz cara de quem tá gostando, mas no fundo ele vai te canetar lá no final. O adolescente, se ele não tá gostando, ele já tá com a cara assim, ó. Fê, que bosta. O que eu tô fazendo aqui? E eu fazia palco pra 500 adolescentes. Então, depois do almoço, a gente não podia liberar os 500 pro hotel. Porque tem que fazer a digestão. Então, a gente levava eles todos para um salão e fazia palco de 1 hora para 500 adolescentes. E ali eu entendi que tinha esse jogo da atenção e jogo da saúde. Sim. E não dá para eu fazer um jogo da atenção se não for entretenimento. O que prende muito a nossa atenção, se você assistir uma aula teórica durante muito tempo, você não fica. Um filme, você fica porque ele tem entretenimento e ele te ensina também. Sim. E aí eu comecei a entender esse jogo. Então, vale trazer esse meu histórico de lazer. E depois, quando eu fui guia Disney muito tempo, meu pai é engenheiro, empresário. Meu pai um dia virou pra mim e falou assim, e aí, você não vai trabalhar não? Só viagem. E eu falei, pai, eu ganho em dólar. Você tá de sabático? Pai, eu ganho em dólar. Eu ganhava muito bem em dólar. Assim, eu ganhava bem. Só que eu trabalhava, tipo, pontualmente. Não era um trabalho. E ele, não, isso não é trabalho, Mariana. Você precisa. A vida não é assim. E o pai, como assim? E aí eu entrei naquela do meu pai, do tipo, pô, acho que eu preciso de um crachá, né? Segunda ali. Falei, tá bom, fui pro mercado de trabalho. E eu tive a grande surpresa de trabalhar na Soap. Quando eu cheguei na Soap, eu tinha acabado de vir de um lugar de lazer, imagina. Eu saí do Disney pro carpete, tipo, oi! E eu fui convidada pra vender, porque eu tenho outros, eu trabalhei em tanta coisa, gente. Já fui atendente de call center, já vendi consórcio, eu sempre fui muito empreendedora. E a veia do comercial é muito forte em mim. A gente tava falando disso antes, eu sou uma conectora. O Ivan tava me contando, eu falei, não, vou te conectar com tal pessoa. Inclusive, Igor. Pra chamar o Ivan. Eu gosto de gerar negócios para as pessoas. Eu gosto de ver todo mundo prosperando, porque eu sinto que o mundo melhora assim. Sim. E eu cheguei na Soap na área comercial, uma empresa, uma agência de publicidade, né, que faz apresentações. E eu via que os departamentos, eles não se conversavam muito. E aquilo me incomodava. Eu falo, cara, como assim? A gente tem um resultado. Aí teve uma vez que a gente bateu meta do comercial, porque eu sou ex-atleta. Eu não jogo pra segundo lugar. Eu jogo pra primeiro. Você fala pra mim, duvido, eu falo, o quê? Duvido é um negócio que mexe comigo. E aí eu comecei a ver como que a gente vai tornar esse ambiente mais leve. Porque eu vinha de um ambiente totalmente livre, que eu brincava, saia correndo, para um ambiente corporativo de competição. Como que a gente casa? Aí teve uma vez que a gente bateu meta e o pessoal do criativo ficou chateado. Tipo, como assim? Vocês vão beber? Vão comemorar? E é mais trabalho pra gente, né?
Eu falei, pô, faz sentido, né? A gente tá dando trabalho pra eles, a gente não tá comemorando com eles. E a gente começou a conversar, tipo, então vamos subir a festa? Em vez de só comercial, vamos todo mundo comemorar? E eu comecei a ter esses insights lá dentro da Soap. O Edu, a Érica, a Renata, a Marina, que eram minhas líderes, me deram uma liberdade de testar tudo que eu tinha da Disney para aquele ambiente corporativo. Então, a gente tinha o De Frente com o Mari, que eu queria que as pessoas se conhecessem. A gente tirou aquele batimento de média só pro comercial, levou pra empresa inteira. A gente criou, esse foi o melhor de todos que eu fiz na Soap. A gente, junto com o marketing, a gente criou um campeonato de Mega Senha. A gente separou a empresa inteira, todo mundo fez dupla. E aí toda semana vinha o pessoal do marketing fez vídeo, então saía tipo no limite os nomes, assim, ó. Quem passou para a próxima etapa. E a final foi na festa de final de ano. E eu vi aquilo de um jeito tão poderoso. Todo aquele movimento que a gente estava fazendo, de todo mundo se conhecer, a gente não parava de bater meta. A gente teve um dos melhores anos, foi um negócio absurdo. Eu falei, cara, quando a gente se conhece, a gente tem resultado e isso é incrível. Então eu tive muitos insights ali dentro da felicidade corporativa aplicada com realidade, sabe? Perfeito. E ao mesmo tempo eu era comercial de treinamento, então eu conhecia muito RH. Como que eles estão fazendo isso? E aí, quando eu comecei a ter muitas ideias, eles falaram, Mari, segura a emoção aí, né? E foi a hora que eu fui para um outro trabalho, meu ego, né? Tipo, eu sou incrível agora, eu vou voar. E foi uma merda, meu, ter experiência. Foi muito ruim, era uma empresa muito preconceituosa, foi horrível. E ali eu tive depressão e foi aí que eu comecei a falar, opa, eu não quero que a conta chegue como chegou para mim. E aí eu falei, eu preciso avisar as pessoas que estão trabalhando para elas se cuidarem antes que a conta chegue. Porque o RH sabe quem tá afastado pela doença, mas ele não sabe quem tá trabalhando doente. Então eu quero falar pra quem tá trabalhando doente, que ele tá doente, que ele precisa se cuidar antes que a conta chegue. Então a conexão foi essa, Gus, de eu pegar toda essa minha bagagem de lazer, de Disney, de recreadora de hotel, para um ambiente corporativo que eu vi que a gente teve o resultado, e eu falei, pô, eu posso replicar isso para outros times. E aí foi onde surgiu toda essa estrutura. Eu tive uma consultoria antes da Humor Lab, que era dois sócios um pouco mais sérios do que eu. E uma vez um cliente falou, Mari, a gente quer que você dê o treinamento. Eu falei, vocês têm merda na cabeça, cara. E aí eu falei, quem que vai me contratar? Aí ela falou, a gente. Eu falei, então tá bom. E aí a Humor Lab nasceu de uma madrinha, Mari Peroni, maravilhosa, que viu isso. Ela falou, eu quero que você coloque isso aqui. Porque eu vendia, eu tinha uma energia muito alta, e a galera falava, cadê a Mari? Cadê a Mari? Cadê a Mari? Porque eu gerava atenção. Então eu costurei storytelling, bom humor, essa leveza com o treinamento dos líderes. Então o dia com os líderes passava super rápido, porque não parecia aula. A gente brincava, igual o Walt Disney me ensinou. Sim. A gente brincava e eles aprendiam. E aí foi onde eu validei essa do tipo, com bom humor a gente também avança em resultado. Então foi essa costura, Gus, que nasceu. Essa vivência toda. Nossa, que forjou Mariana com Y. Muito legal, Mari. Ô Mari, e você falou ali que você, né, entrou numa empresa, percebeu, né, alguns, não sei se silos, algumas coisas, e você entrou na outra que não foi uma boa experiência. Você conseguiria elencar os sinais que tem dentro de organizações que é perceptível, dá para detectar que ali o ambiente é pesado e que precisa de trabalhar um pouco essa leveza? Talvez se conecta com outros tópicos, cultura, outras coisas, mas você consegue dar pra gente, poxa, quando você entra numa empresa, quais são os sinais que ali tá precisando de fazer algum trabalho nesse sentido de primeiro, humor, disparado, Ivan, que vocês devem saber, turnover. Cara, Mari, não para de sair gente aqui. Vamos conversar, jovenzinho. Algo não vai bem. Algo não está certo. Algo não vai bem. Ao mesmo lado, eu também vejo empresas que as pessoas estão lá há muito tempo. Eu já vi ambientes tóxicos nesses extremos. Quando a gente fala de extremos, eu falo, opa, quero saber mais. Ou gente que sai muito rápido, ou uma empresa que ninguém sai. Você fala, nem entra. Nem entra. Porque quando a gente vê isso aqui, essa empresa está com dificuldade de inovação, com toda certeza. Sim. Aquela frase, eu aprendi uma frase no Vale do Silício, if you don't Uber, you're gonna Kodak. Então assim, se você não for Uber, você vai Kodakai e, assim, não estar atento. E aqui tem um duelo de ego forte. Aqui deve ter alguém com esse ego. Geralmente é 1, 2 ou 3. Aqui é todo mundo. Então o primeiro sinal é turnover. Acho que traz assim,
vamos dizer, escancara os resultados. Segundo sinal, empresas que não olham para a liderança. Mari, aqui é cada um por si, a gente não tem nenhuma universidade corporativa, porque você não tem uma unidade de comunicação. Porque eu falo, a gente precisa criar uma unidade de comunicação para que isso seja permeável. Sim. Quando a empresa não tem muito definido a capacitação da liderança, também me assusta. Porque você fala, tá cada um fazendo por si, você não tá conseguindo avançar com seus valores, você não tá conseguindo avançar com um objetivo comum. Outro índice altíssimo, afastamento. Mari, a gente tá com muitos afastamentos por burnout. Opa, tudo jóia, meu amigo. Vamos conversar. Então, esses 3 são os mais alarmantes que eu digo assim, cara, tá com problema nisso? Ou, pra mim, assim, a empresa que não tá olhando pra essa educação da liderança, vai vir o turnover e vai vir os afastamentos. Porque a liderança é quem, vamos dizer, unifica o objetivo comum. E quando a gente não tem um objetivo comum definido para a empresa, o barco afunda. Tá cada um remando para um lado. Então, quando a gente não tem essa capacitação de liderança, geralmente a gente começa a fazer, aquele líder pensa de um jeito, ele faz daquele jeito, aquele líder é daquele jeito, aquele é daquele jeito, e a gente tem uma empresa que é um Frankenstein. Sim. A gente não tem uma unidade de força. Então, imagina, em vez de ter uma seta poderosa, tem várias mini setinhas e o resultado acaba vindo. Então, é como se a gente fizesse uma premonição ali, do tipo, quando que vai dar merda? Vamos ver. Então, acho que esses pontos são os principais, Ivan, que eu traria, assim, pra ficar de olho no ambiente tóxico, né? De algo que não vai bem. E aí, quando a gente tá falando de talvez levar essa leveza ou bom humor, a gente também pode encontrar resistências, né? Ou seja, algumas pessoas que vão falar, eu jamais vou ser assim ou fazer isso. Que ou, horror. Ou, não consigo ser que nem a Mari, não sou assim. E aí, poxa, sou menos líder por causa disso? Como é que a gente trabalha também esse ponto? O meu ponto do bom humor, Gus, é assim... Eu trago pro cara se sentir bem e fazer o bem. Então, a primeira coisa que eu falo, gente, vocês não vão ser que nem a Mari. Eu nem quero que vocês sejam que nem a Mari. Eu quero que vocês sejam que nem vocês, se sentindo bem e fazendo bem. Então, tanto que a minha quebra de objeção na palestra, eu subo e falo, tem gente preocupadíssima aqui, gente. Chegou o palestrante animado, pelo amor de Deus. Então, a primeira, tanto que os meus pontos do Light Leader, o primeiro é autoconhecimento. Então, assim, quem é você, Gus? Quem é você? Eu sou mais tímido. Você tá bem assim? Você faz bem? Lindo, seja você. Então, o meu despertar pra liderança, eu não quero que todo mundo seja que nem a Mari. Não forço essa personalidade. Mas eu preciso que cada líder entenda quem eles são. Sim. Então, a primeira resistência é muito natural. Então, tanto que eu brinco nas minhas reuniões, eu falo, meus amigos são palestrantes de negócios, cara, vai ali, nossa, que lindo. Passou, o meu é uma banca de TCC. Ô Mari, qual que é seu tipo sanguíneo? O que você come? As pessoas, elas perguntam muito mais, porque, de fato, o bom humor, ele tem um lugar menor. Ele é desqualificado. A gente vem do bobo da corte, a gente tem uma, vamos dizer, uma estrutura que eu, Mari, tô quebrando esse mercado, tô abrindo mato pra falar, não é por aí. Então, assim, a primeira impressão, Gus, sempre é negativa. Eu não vou falar assim, a gente vai falar de leveza. Nem é assim que eu vendo. Então, por exemplo, tem muitos lugares que o nome da minha palestra é diferente. O nome do meu treinamento é diferente. Porque eu não posso falar de bom humor. A pessoa fala, não quero. Não preciso. Então, como que eu faço um mindset poderoso? Nossa! Isso eu preciso. Aí eu quero. Aí poderoso. Então, a resistência que a gente tem, até trago pro RH, que quer levar essa leveza, quer criar um ambiente, não verbalize que você tá querendo criar um ambiente leve. Porque quando você fala em leve, você acha que não é resultado. Então, assim, a comunicação diminui a resistência. Mas que existe resistência? Sim. Existe algo muito... Tanto que eu brinco que... Esse dia eu tava dando uma palestra e eu começo brincando e no meio da palestra eu falei, porque na pós-graduação uma pessoa na primeira fila fez, você é pós-graduada? E eu falei, por que eu não seria? Porque as pessoas diminuem muito. Sim. Então, eu brinco diferente, eu tava esses dias almoçando com uma jornalista da Forbes, Angélica maravilhosa, e a gente tava falando disso. Ela, Mari, você precisa cagar seu currículo todas as vezes. Porque senão as pessoas acham que você não estudou o suficiente, as pessoas acham que você não tem a sapiência para esse lugar. Por quê? Aí tem um livro que chama Shakti, da Rajir Patel. A gente tem uma ideologia de mercado. Se a gente fechar o olho agora e imaginar um líder,
A gente tem viés inconscientes. O líder nunca é divertido e usa a meia do Bob Esponja, gente. Você fala, não, essa pessoa não vai me levar a lugar nenhum. Então a gente tem um viés, um coletivo, né, de inconsciência que eu preciso formalizar. Sim. Então é legal a gente falar que vai ter essa resistência. Ai, não, Mari, já mudou. Não mudou. Os líderes não querem ser leves, porque não é legal. É igual soft skills. O termo soft skills vem da guerra. Hard skills era pra lidar com tanque de guerra e soft skills era pra gerir equipe. Ninguém queria ser soft, porque eu sou soldado. Como eu vou ser soft? É a mesma coisa. Eu sou líder, como eu vou ser light? Sim. Tanto que a minha certificação se chama Light Leader, que é pra eu quebrar tudo isso. Mas se eu falar que o pessoal tá pronto, não. A gente precisa comunicar ainda com esse rótulo de performance pra ele entender que quando ele tá bem, ele vai performar melhor. Sim. Só que eu só vou ter isso aqui quando ele estiver no caminho comigo. Sim. Então tem resistência. E como o RH e até os diretores, enfim, como a liderança é cobrada de se ter isso, né? Porque hoje talvez isso seja cobrado de uma forma que não seja tão transparente ou até nem está linkado aos valores de fato da organização, o que torna muito mais difícil do líder entender, como é que eu vou conseguir agir aqui em relação a isso, né? Eu acho que a gente pode atrelar, acho mesmo, tá? É o Mariana Institute agora falando dos meus achismos, que estão atrelados a esses indicadores que a gente falou antes, do turnover, do afastamento. Então, na sua equipe, você tem algum afastamento por burnout? Porra, tenho. Então, a gente tem que falar de autoconhecimento. Você tem uma equipe que tá com uma baita de uma fofoca, a galera não se suporta, a gente tem que falar de comunicação. Você tá com uma equipe que tá perdendo todos os projetos, a gente não tá dando novidades, você tem que falar de criatividade. Pô, você tá com uma equipe que não sabe pra onde vai, cada um tá fazendo... A gente precisa falar de liderança. Então, tem alguns indicadores que operam pra que a gente leve o remédio. Então, assim, eu, Mari... Falo de humor, mas humor em todos esses pilares, né? Que eu falo de inteligência interna. Pra mim é um começo e a gente vai organizando. Sim. Eu não consigo falar de liderança se eu não falar de parênteses, que eu falo que os meus treinamentos são os pontos finais, né? Eu começo pelo parênteses. O que tá dentro? Inteligência emocional. Cada um aqui tem noção de propósito, de talento. Tem aquela pesquisa do Gallup que ele fala que quando a gente foca no que a gente é bom, a gente fica melhor ainda. E ainda tem líder focando no gap. Sim. Então, se eu não tenho uma equipe consciente dos meus talentos, eu não consigo avançar. Então, eu sempre falo, primeiro, dica pro líder que quer começar a trabalhar, leva a inteligência emocional. Saiu do parênteses, a gente vai pra interrogação, começa a questionar. A gente precisa falar de comunicação. E aí é onde eu entro na comunicação leve, que é a comunicação, é a inteligência relacional. Como que a sua equipe se relaciona? A sua equipe se relaciona se protegendo ou alcançando junto? Então fala de comunicação, como que a gente faz uma reunião eficiente, uma apresentação eficaz, algo que seja... Eu sempre falo, aprendi na SOAP, né? Numa reunião, o que eu quero que as pessoas pensam, sintam e façam? Muitas vezes a gente só vai no pensar, a gente fala número, não sabe o que a galera quer sentir e sai sem call to action. Sai o meme do John Travolta. Então a gente tem que desenvolver comunicação. Potencializou a inteligência relacional, inteligência imaginativa. Um dos insights que a gente tem das habilidades do futuro é pensamento crítico. Cara, eu, Mari, navego de liderança em liderança. Eu vejo que... Eu tava conversando com um amigo meu que é sócio da DAS esses tempos atrás. Eu falei, Lucas, as pessoas elas não conseguem criar no abstrato. Elas querem modelo, ela quer o método, ela quer... Cara, se eu der uma folha em branco, você fala, meu Deus, eu vou ter que criar. Então, como líder, a gente precisa incentivar a inteligência imaginativa de criar no abstrato, senão a gente não inova. E, por último, qual movimento a gente está liderando? Então, se eu tivesse que trazer elementos e caminhos, é o básico. Ai, Mari, eu queria falar... Cara, é o básico. Porque sempre que eu falo desses pilares, todo mundo fala, nossa, mas é óbvio. Mas como diria Jacob Petri, é o óbvio que ignoramos. Então, começa pelo básico. Então esses caminhos, eles geralmente estão atrelados àqueles indicadores que a gente trouxe. Muito legal. Ô Mari, né, nos últimos tempos tem surgido alguns movimentos, talvez principalmente com as novas gerações, né? Que é o Quiet Quitting e o Grumpy Staying, né? Que tem a ver, né? Deixa eu ficar aqui, ninguém vai ver. E aí até essa questão de demonstrar a insatisfação, o mau humor, e aí nós estamos com você aqui, que é a pessoa do bom humor. Como você vê esse tipo de trabalho que você tem de levar o bom humor e a leveza nas empresas, contrapondo isso, e como que você vê esse movimento, principalmente nessas novas gerações nas empresas? Eu gosto de trazer algo bem polêmico. De novo, é sobre o objetivo. Vamos trazer um exemplo de uma empresa que criou um departamento pequeno, um squad pequeno, porque ele quer alcançar aquele resultado.
Se a pessoa tá ali, bem ou mal, se ela quer, é um acordo. Você tá aqui, você vai entregar? Mari, eu tenho essa pessoa que eu quero que ela fique a longo prazo. A gente precisa pensar na felicidade, no bom humor. Então, tudo pra mim é objetivo. Eu não sou essa pessoa que defende o bom humor em tudo o tempo inteiro. Tem lugar que é tipo, cara, tá... Você quer ficar assim? Você gosta de ser mal-humorado? Você não vai me encher o saco? Faz. Porque tem pessoas que... Eu fiz um post hoje no meu Stories. Eu fiz um vídeo ontem, coloquei uma entrevista, um trecho da entrevista do Pedro Bial com a Tatá, e ele falou sobre misoginia, falando assim, pô, sempre falam que o Adnet é gênio, o Porchat é gênio, mas a Tatá é maluca. Tatá geralmente coloca uma mulher extrovertida nesse lugar de festa, e o homem, ele é extraordinário. A minha questão e o meu texto foi sobre esse lugar. Gente, eu recebi tanto comentário, tipo, mimimi, ela não é gênio porque ela não é talentosa. Eu falo, cara, tipo, ninguém te perguntou isso. Então, assim... Eu não coloco tempo nessas pessoas. A gente tem... Vamos lembrar daquela curva de Rogers, dos Early Adopters? Eu gosto de fazer pra esse lugar. Na curva de Rogers, lá dos Early Adopters, a gente tem os Early Adopters, que geralmente são os visionários, os que estão cheios de vida. Eles são muito pequenininhos no seu time. A gente tem a manada, que, depois que o Early Adopter pegou, vamos ver. Foi bom, vamos lá. E a gente tem uma galera que enche o saco, que é o joio e, cara, vai atrapalhar. Eles são pequenininhos também. O líder, ele tem que estar preocupado em como tá a manada dele. A manada tá olhando pro Early Adopter ou a manada tá olhando pro joio? Sim. A gente tem que parar de perder muito tempo com o joio, sabe? Aí, separar mesmo. Porque, pra mim, assim, tem uma seleção natural. Esse cara, ele vai sair. Sim. A gente tem que entender que não dá pra gente agradar 100%. Não vai ter todo mundo 100% feliz. Não existe. Mas a gente tem que tomar muito cuidado pra onde a nossa manada tá olhando. Se a nossa manada estiver olhando pra esse cara que é o chato, que reclama, que tá ali trabalhando só pra fazer o dele, porque vai ter essa galera. Tem gente que não tá afim. Tem gente que tá ali querendo ganhar o dinheiro dele e não encher o saco. Vai ter. Então a gente tem que ver pra onde a nossa manada tá olhando. E o líder, ele tem que tomar muito cuidado pra não ter um early adopter. A gente tem que ter um cutuqueiro, um que enche o saco. Porque o early adopter, todo mundo fala, eu quero ter um visionário. O visionário é chato. Ele vai te questionar em tudo, a reunião ele vai querer falar sozinho. Ele não é agradável para um líder. As ideias, né? Mas a gente precisa disso. Porque se a gente não traz alguém que é cutuqueiro, a gente vai... Eu falo, quem não surpreende é surpreendido. Então, como líder, eu sinto que a gente tem que ter uma consciência disso. De, tipo, aceitar o mal-humorado, ele não pode ser maioria. E também, talvez, até ter uma conversa franca. Total. Cara, talvez você precise de um lugar onde você vai ser mais feliz. Mas é aquilo quando a gente fala do quiet e da gente ficar, o cara ali não vai falar. Tem gente que vai falar, não, eu tô feliz. Tô ótimo. Tá ótimo. A gente tem essa galera que vai falar, não, tá tudo bem. O monotom, sabe? Sim. Tem muito desses caras. Só que eles não podem ser maioria. O líder, ele tem que ter muita consciência. Tipo, o Murilo Gun fala muito disso, eu acho isso fantástico. Que ele fala assim, no mundo, a gente não deveria multar quem passa no vermelho. A gente diria dar prêmio pra quem passa no verde. E eu faço uma relação isso pros meus líderes quando eu tô em treinamento, do tipo, quanto tempo você tá dedicando pro cara que chega atrasado e quanto tempo você tá dedicando pro cara que chega na hora? O cara que chega na hora, você não fala com ele. Reforçador, né? Mas o cara que chega atrasado, todo dia você dá atenção pra ele. Porra, você tá perdendo um puta tempo. Então, assim, a gente tem que ter consciência de onde a gente vai gastar nossa energia. Sim. Cara, o cara que é o joio, o cara que tá atrapalhando, será que vale ter essa conversa? Eu acho que, assim, vale ter uma... Pra gente ter a consciência do tipo, eu comuniquei, é uma decisão Deixou dele. aberto a sua opção, né? E se eu precisar desligar, o cara não vai ser surpreendido. Exato. Ponto. Tem que ter esse cobre aí. Mas eu não sinto que a gente tem que perder muito tempo com esses caras, assim. Pra mim, tem gente que, no começo, eu era aquela ativista do bom humor, do tipo, eu queria salvar as pessoas. Do tipo, pô, você tá sofrendo, cara, você fica assim, reclamando. Hoje eu sou do time, eu falo uma vez, o cara, que nem esses comentários, antes, eu entrar num duelo ali, mimimi, por isso que o mundo tá ruim, eu entrar. E hoje eu falo, sério, que eu vou jogar pérola aos porcos? Eu vou dar atenção pro cara que fez um puta comentário construtivo. E aí, isso que o líder tem que fazer. A gente tem que dar valor, a gente tem que colocar gasolina. Reforçar o positivo. Reforçar o positivo. Porque a gente, desde a Revolução Industrial, isso é uma das coisas que eu falo no meu treinamento também, a gente tem uma escola totalmente voltada pro gap. Pô, você vai mal em português, você tem que estudar português. E aí você para de estudar matemática, você foi bom. A gente não olha pra talento. Então a gente criou uma liderança que a gente vai pro gap. O Gus tá ruim nisso. Deixa eu falar com ele disso. Não. A gente não tem que chegar pro Messi e falar, nossa, Messi, lá no treino você não pegou bem no gol, hein? Vamos conversar sobre você ser goleiro?
Eu tenho que chegar e falar, Messi, cara, que ligou lá, vamos falar disso depois. Aqui, você e forçar o talento do cara, enaltecer o talento do cara. Então, ou na posição que ele joga bem, né? Total. E o líder tem que ter essa consciência pra ele saber posicionar os jogadores. Porque senão ele também tem um time de 11 goleiros. E montar o time certo. Eu tô me empolgando aqui, né? Opa! Eu me empolgo aqui. Bom, se a gente tem que falar mais, dá uma segurada. Vamos abrir mais uma temporada, então. Abertura de toda a temporada, a gente convida a Mari. Não, que episódio gostoso, Mari. Assim, foi um prazer. Já acabou? Já acabou. Não, espera aí. Já acabou. Eu achei que a gente ia ver à noite. Fiz um corte lacaniano. Vim com roupa de frio, de calor, mas eu preciso passar. Com chuva, se Boninho resolver jogar uma água aqui, eu tô pronta. O Ivan vai perder o voo de BH. Não, pode, pelo amor de Deus. A Mari tem vários voos. Pois é. Tenho mesmo. Obrigado. Mas aqui, Mari, queria agradecer. Foi, assim, um episódio muito bom. Quando a gente falar, acho que até o pessoal que vai acabar vendo as nossas comunicações de bom humor e leveza, o pessoal deve pensar, bom, nossa, vai ser um papo bem, né? Nossa, sobre rir no trabalho. O pessoal achou que ia ser isso. O pessoal achou que ia ser isso. Vamos todo mundo gritando comigo. O pessoal achou que ia ser isso. Pensou que ia ser isso. E aí a gente traz uma pauta que casa tanto com o nosso dia a dia, tanto com a nossa própria vivência, tanto com o dia a dia do trabalho, ou os desafios de liderança, desafios de RH, mas o desafio de qualquer um que está num ambiente de trabalho, né? Então, assim, queria muito agradecer seu espaço, agradecer também aqui por estrear mais uma temporada aqui comigo. Eu que agradeço, sempre bom aprender, né? O podcast dá a oportunidade da gente aprender e levar aprendizado, conteúdo para os milhões de RHs, gente, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E Mari, quem quiser falar mais com Mariana com Y, como é que faz? Mariana com Y, todas as redes sociais, gente, é Mariana com Y. Então, ao invés do I, você coloca Y. Porque eu já tive comunicação de Mariana com I e a pessoa escrever depois com Y. Eu falo, gente, tem um problema aqui. Então, é Mariana com Y, você escreve em vez do Y. Aí, de novo, com Y. Me acha em todas as redes sociais. A gente tá começando essa certificação, então, do Light Leader. Não sei quando o episódio vai ao ar, mas a gente já tá aplicando dentro de alguns negócios. Acabei de aplicar pro pessoal da Zamp, inclusive. A gente começou esses quadrantes de uma liderança leve, porque eu acredito que a liderança não tá no crachá, tá no estilo de vida. Então eu trago muito esse modelo mental de como que a gente pode ser alguém legal pro mundo ser um pouquinho melhor. Porque quem faz a diferença no mundo de seguidores que a gente tem hoje, quem faz diferença é a liderança, né? Então, quem quiser saber do programa, quem quiser saber como que a gente aplica, palestra, todos esses temas além do tema de diversidade, que é algo que eu corro porque eu tô sentado em algumas cadeiras aí. Tô super à disposição. Chama a Gabi no oi@humorlab.com.br. Depois a gente coloca tudo aqui. Mas todas as redes sociais, eu que respondo todas. Eu tenho uma equipe que me apoia em algumas redes, mas a maioria eu tô de olho, também tô respondendo. Eu demoro porque a gente faz algumas palestras, cara. Essa semana vão ter... Alguns voos. Em 4 dias eu vou fazer 3 cidades, viajando o país todo aí. Mas, gente, de coração, muito obrigada pela oportunidade, principalmente por fazer caber o humor dentro de um ambiente tão legal. Eu sempre agradeço e sempre falo, gente... A gente precisa disso. Então, vocês foram muito legais comigo de trazer essa pauta que muita gente não coloca como merecida nos bate-papos. Então, foi muito legal. Para mim, assim, passou muito rápido. Eu que falo pouco, né? Tenho dificuldade em falar. Vocês me surpreenderam. Perfeito. E chamar o pessoal também, convidar vocês para achar a gente nas nossas redes sociais. Estamos também no Instagram, no LinkedIn. Os nossos links também estão por aí. E não deixa de seguir a gente no reprodutor, seja no Spotify, seja no YouTube, assistindo a gente ou só ouvindo. Enfim, essa 4ª temporada vai estar muito recheada, né, Ivan? Isso aí, obrigado, Gus, obrigado a todo mundo que acompanhou e não perca, tá? É fantástico esse episódio. Manda pro amigo, manda pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Isso. Obrigado, Mari. Obrigado, tesouro ótimo. Até mais, gente. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.